Graça e paz, amada Igreja do Senhor. É com alegria no coração que estamos aqui, né? Creio eu, porque eu estou com o coração alegre por esta oportunidade e creio que os amados também. O salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus amados, esse tem que ser o princípio de todo filho de Deus, quando sair dos seus lares para a reunião da igreja, vir com alegria, com o coração disposto, né? Para quê? Para recebermos essa palavra bendita, essa porção bendita do Senhor, que eu creio, porque está escrito, que ela é viva, e ela é a única que pode transformar vidas para a glória do Pai. Nós vamos tratar de um assunto aqui hoje, meus amados, e o tema para o nosso assunto de hoje é a vitória que vence o mundo. Alguém sabe qual que é a vitória que vence o mundo? Oi? A nossa fé. Então a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Por quê que eu creio que é a nossa fé? Não foi porque o irmão Brian disse, mas porque está escrito na palavra de Deus. E nós vamos ler aqui. Abram comigo. 1 João 5. Esse texto foi lido hoje pela manhã. 1 João capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Agora preste atenção no 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai amado, nós te damos graças, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por até que o Senhor tenha nos guardado e tenha nos sustentado. Também te agradecemos por esse tempo, Pai, um tempo único, Pai, pelo qual a Tua igreja está aqui reunida, Pai, aqui na Rua Acre, número 460. Para aprendermos um pouco mais de Ti, Pai, e sermos edificados por aquilo, ó Pai, que sair da minha boca, e que saia, Pai, da minha boca somente aquilo que for para a edificação da Tua igreja. Pai, preserva, Pai, cada coração, Pai, Pai, aquieta, Pai, cada ouvido, Pai, para que estejam bem atentos à Tua palavra, Pai, para que a Tua palavra faça moradia ali dentro dos corações daqueles que a ouvirem, Pai. Fique ali guardada, Pai. E guardada, nós viemos a praticá-la, Pai. E praticando, não viemos a pecar contra o Senhor. Tudo isso, Pai amado, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Não tem outro meio pelo qual nós vamos ter vitória sobre o mundo. É a nossa fé. E nós vamos ver aqui, através da palavra de Deus, que não é a fé do Valdir. Não é a fé do Brian, não é a fé do pastor Cláudio, não. É a fé do Filho de Deus, a fé de Jesus Cristo. Por quê? Aqui ele já começa falando bem claro. Porque tudo que é nascido de Deus, lá no 4, vence o mundo. E quem que é nascido de Deus? Vamos pensar um pouquinho. Nascido de Deus é todo aquele que o Senhor levou a crer na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, né? Então, nascido de Deus, nasceu de novo. Aquele novo nascimento que Jesus trata com Nicodemos lá em João 3, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é somente aquele que creu na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, é que é nascido de Deus. Então, se a sua fé não provém disso, está errado. Porque quando o Senhor nos leva a crer que morremos com Jesus e ressuscitamos em Cristo, a fé
que é uma pessoa, nós vamos ver aqui pela palavra, o Filho de Deus, Jesus Cristo, passa a habitar dentro de nós. Então isso que vai nos mover agora, é isso que eu falei, não é a fé do Valdir, não é a fé do irmão, não é a fé da irmã, mas é a fé de quem? A fé do Filho de Deus, que agora está em nós, agora habita em nós. Então, meus amados, e a fé, como eu disse, é uma pessoa. Eu quero fazer uma introdução bem breve aqui para nós entrar um pouco mais aqui no assunto. E eu já disse esse dia atrás aqui que é impossível a gente tratar sobre a fé e não citar Hebreus 11:1, né? Por quê? Ali fala que a fé é a certeza, ou outra versão fala que é o firme fundamento do quê? De coisas que se esperam. E a convicção, ou a prova do quê? De fatos que não se veem. Então esse é fé. Em outras palavras, eu falo que fé é você acreditar na palavra de Deus. É Deus quem disse, então eu creio. Como é que é, eu não sei. Como é que vai ser, também não sei. Mas foi o Senhor quem disse. E aquele que disse é poderoso e fiel para cumprir com a palavra dele. Essa tem que ser a fé de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Então não importa como é que vai ser. Hoje pela manhã também nós vimos, né? Maria Madalena. Olha a fé daquela mulher. E ela viu, ela foi a primeira pessoa que viu o Senhor ressurreto. Mas por quê? Qual que era o empenho, qual que era a dedicação daquela mulher? Nós vamos ver aqui mais para frente também. Mas só estou colocando aqui porque já me veio à mente. Nós estamos tratando aqui com jovens, já foi dois sábados, ainda tem mais coisa para a gente tratar. E assim que o Pai permitir, a gente vai continuar tratando. É um assunto assim, infindável. E quanto mais você busca, mais o Senhor vai se revelando. Então a fé é você crer na palavra do Senhor a toda hora, qualquer lugar, em qualquer situação. Por quê? Porque foi o Senhor quem disse. Hebreus 11:6 também fala assim que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque o Senhor só tem o meio de nós agradar, estando no amado, né? O Senhor nos fez agradáveis no amado, no Filho, em Cristo. Então a fé é uma pessoa, Jesus Cristo. O único meio de nós sermos agradáveis a Deus é no amado. Certo? Hebreus 12:2 fala, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus. Então Ele próprio, Ele é a fé, assim como Ele é a paz. Então Ele é tudo em todos. É o que a gente pensar, é Ele. Não tem para onde a gente correr, né? Nós cantamos ali, né, que todo joelho vai se dobrar diante dele. Está escrito na palavra. Então por que não se dobrar, não confessar a Ele agora? E começar a desfrutar de tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez para conosco, para com a sua igreja. Não é bem mais cômodo para mim e para você também? Para que deixar para depois? Ter que ali dobrar o joelho, confessar Ele como Senhor e depois ser lançado fora, como diz a palavra. É triste? É duro? Mas é a verdade, é o que vai acontecer. E como é que a fé vem, meus amados? Essa fé proveniente de Deus, ela vem como? Romanos 10:17, né? A fé vem como? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Outra versão fala pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então essa é a fé que vem de Deus. Como é que é a tua fé? Eu tenho fé porque eu fui curado aí de uma doença, eu tenho fé porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Essa fé não provém de Deus. Se você tem crido desta forma, de repente alguém que está aqui me ouvindo, alguém que vier a ouvir futuramente, se for da vontade do Pai, estiver crendo de uma forma errada, que o Senhor tenha misericórdia, né? Não fique bravo com o irmão, porque está escrito na Bíblia. É melhor você ficar pé da vida e ficar furioso agora, mas se arrepender, né? E ser salvo, ser alcançado pelo Senhor, do que depois, mais tarde,
Ter que confessar ele ali, ser apartado dele, digo mais uma vez, né? Então, agora, meus amados, que nós já sabemos quem é a fé, sabemos como é que ela vem habitar dentro de nós, que é através da nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Torna a repetir, né? Não tem outro meio, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, que tanto você tem de fé? Valdir, que tanto você tem de fé, Valdir? E daí? É simples, né? É o tanto, se a fé é uma pessoa, vamos pensar um pouquinho. A fé é uma pessoa, né? Então agora está em mim, ela habita em mim. Então o tanto que eu tenho de fé é o tanto que eu tenho de Cristo formado em mim, não é isso? É bem lógico, né? Acho que qualquer um consegue raciocinar, consegue pensar assim. E por quê? Ainda mais embasado na palavra de Deus. Porque nós lemos na palavra, está escrito. Então é simples, evangelho é simplicidade, né? A gente que gosta de ficar aí complicando as coisas. Ah, não, você tem que fazer, tem que... Nós estamos vivendo uma era aí, né, que tudo tem que fazer, tem um preço. E o Senhor vem e fala, não, vinde a mim. É você que está cansado, está deprimido, está estressado, vem a mim, eu vou te dar descanso. Sim, mas por que nós não vamos? O primeiro que ele fala é isso, né? Vem a mim. Tão somente depois que nós formos a Ele, estivermos com Ele, aprendermos dele ali, com Ele, a Ele. E só depois que vai falar assim, agora você vai, né? É o ID de Jesus. Vai e faz o quê? Prega o Evangelho. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. É para nós pregar o Evangelho. Ah, mas eu estou pregando aqui prosperidade, estou pregando cura, está na palavra, mas Jesus mandou pregar isso? Não mandou, né? Porque mandou nós pregar o Evangelho, você pode ver, finalzinho de Marcos lá, ele fala. Então, quer ajudar uma pessoa, prega o Evangelho para ela. Porque o Evangelho vai curar ela, o Evangelho vai libertar, o Evangelho vai restaurar. Estamos falando do quê? E primeiramente, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Então, somente depois, a gente vai anunciar isso. Conforme o Pai vai sendo formado em nós, nós vamos também se dispondo cada vez mais para o Senhor. Mas eu quero andar aqui, firmado aqui no que está escrito. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 em diante. Eu vou ler tudo ele aqui, tá, meus amados? Do 1 até o 12, bem devagar, vocês acompanham comigo e depois nós vamos ver algumas coisas aqui, tá? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados. Nós vimos aí que é mais ou menos 44,4 centímetros, né? Um côvado. Então 1000 côvados daria mais ou menos aí uns 444 metros. Vamos pôr aí aproximado de 500 metros. Meio quilômetro, né? Ele me fez passar pelas águas que me davam onde? Pelos tornozelos, não é isso? E depois ele mediu mais 500 metros e me fez passar aí pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas água que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Agora preste atenção nessa frase final aí mesmo. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse,
Estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde Engede até em Eglaim, e haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. E não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia, né? Por tudo isso que está escrito aqui, meus amados. Isso aqui é o mesmo lá de Apocalipse 22, de 1 a 5. Depois os amados aí tiverem interesse, se o Senhor tocar no coração, leiam em casa, vocês vão ver. Compare esses dois textos. Nosso tempo aqui é pouco, então para a gente andar um pouco mais aqui, eu não vou, mas se você ler mesmo, por exemplo, lá em Apocalipse 22, 2, você vai ver que esse versículo 12 que nós acabamos de ler, vai falar, né, dessa árvore da vida que está lá, e que vai servir para quê? Como remédio, por exemplo. Agora eu quero me atentar aqui, meus amados, no versículo 9. Aqui no versículo 9, fala assim que, além das águas se tornarem saudáveis, as águas do mar, tudo viverá, diz ali, quase no finalzinho do versículo 9, por onde quer que passe este rio. Então há uma abundância de tudo, né? Você vê, onde é que nós temos tudo isso? Em fartura, abundantemente. Não é em Cristo? Eu comecei de trás para frente aqui, mas de repente vocês estão assim, mas eu creio que daqui a pouco vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso. Por exemplo, o que diz lá em João 11, 25? Abra suas Bíblias aí, vamos acompanhar comigo aí. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, acontecerá o quê? Viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, o que vai acontecer? Nunca morrerá, ou não morrerá eternamente, fala em outras versões, né? Agora, o que fala na sequência aí? Crês tu isso? Você crê em tudo que está escrito? Se crê, amém. Se não crê, que o Senhor tenha misericórdia. Se o Valdir crê, opa, amém. Se não crê, que Deus tenha misericórdia do Valdir. Por quê? Está escrito, é palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, né? Ainda bem, né? Que nós somos danados para mentir, prometer e não cumprir. Depois está voltando atrás. Ah, não foi bem assim que eu disse, não. Mas o Senhor não. A Bíblia fala que Deus não muda. Ainda bem. E Ele é poderoso e fiel para cumprir para com a palavra dEle. Aí mesmo em João 11, 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse em que se creres verás a glória de Deus? Temos que crer, meus amados. Mas crer como? Conforme está escrito na palavra de Deus, né? Como eu disse ali, foi tratado hoje pela manhã. Aquela passagem ali que Maria Madalena foi lá ao túmulo procurar o Senhor. Não encontrou ele lá. Tinha 2 anjos lá. E ela não ficou ali impressionada com os anjos. E ela ouviu uma voz por detrás dela. Ela pensou que era o jardineiro, né? Quando falou Maria, clamou ela. Ela falou assim: onde você colocou meu Senhor? Me diga que eu quero ir lá pegar ele, quero trazer ele. E ele falou Maria. E ela reconheceu aquela voz, né? E viu que era o seu Senhor. Mas por quê?
Será que ela foi lá à toa, por impulso, que ela foi lá procurar? Não, porque ela tinha comunhão, ela tinha intimidade com o Senhor. Ela amava o Senhor, né? Olha a fé que essa mulher tinha. Estava tão preocupada ali, né? E chegou 2 anjos, ela nem se impressionou com aqueles anjos. Já pensou nós? Estamos aí procurando alguma coisa, vem ali um anjo, 2 anjos de Deus. Um já a gente já ficaria, né, meio pirado. Imagina vindo 2, né? Rapaz, mas ela não, falou não. Aqui não. Lá com Moisés não foi diferente também, né? Quando o Senhor falou assim, vou mandar um anjo com você, Moisés falou, opa, peraí, com anjo eu não vou não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair deste lugar. Olha só, ele conhecia o seu Senhor ou não? Conhecia. Agora o anjo de repente ele não conhecia, né? Falou, pá, eu vou confiar em anjo? Mas não, eu quero o Senhor comigo. Assim tem que ser também a nossa opinião. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça me meter nesse negócio aí não. Mas temos que esperar no Senhor, né? Não é falar, não, Senhor, eu não vou, mas já começar a andar, né? Então, esperar, colocar para Ele, confiar e esperar. Que no tempo dele, com certeza, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, né? Se for de acordo com a vontade dEle, pode crer. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Porque diz assim a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus está no negócio, meu irmão, eu tenho dó daqueles que se levantar contra, né? E não é por causa ali do filho dele, da pessoa que está ali, é por causa da palavra dele. Deus zela pela palavra dele. Então olha a importância da igreja aqui na face da terra. Então nós estamos vivendo assim, do jeito que estamos hoje, olha o compromisso, a responsabilidade que a igreja tem diante de tudo isso que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando. São momentos difíceis? São, mas está escrito na Bíblia. E daí? Se hoje está ruim, amanhã vai ficar pior, né? Só vai ficar assim, vamos orar, vamos rezar para que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. Não condiz com a palavra de Deus. Agora a palavra fala, quanto mais se aproximar o dia da volta de Cristo, o que vai acontecer? Pior vai ser. Se nossos olhos hoje estão vendo barbáries, pode crer que amanhã depois nós vamos ver coisas piores, não é, vô? Coisas aí que o templo, que o irmão ali, creio que é um dos anciões, o mais velho aqui da comunidade, ó, que está aqui. O senhor não viu em todo esse tempo de vida, o senhor está vendo hoje, né? Eu também. Eu estou bem mais novo que ele, já passei de meio século, para ver, né? E coisas que eu não vi lá atrás, no meu tempo de criança, hoje eu estou vendo. E os nossos filhos vão ver coisas piores. Agora a palavra fala para nós o quê? Que é para nós vivermos pela fé. Eu pergunto, como é que você está vivendo? Valdir, como é que você está vivendo? Você está vivendo pela fé ou você está vivendo pelo aquilo que teus olhos veem? Eu pergunto para você, meu irmão, para você, meu ouvinte. Como é que você está vivendo hoje? Eu creio. É porque se eu disser que eu vivo a maior parte do tempo por fé, eu vou estar sendo hipócrita aqui. Nós vivemos, meus amados, a maior parte do tempo, pelo aquilo que os nossos olhos veem. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Não é para isso que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos comprou. O Senhor pagou um alto preço. E não foi para isso que Ele colocou a fé dEle em nós. Não foi para isso que Ele colocou o tudo dEle em nós. Agora, e nós temos correspondido? Não temos, por quê? Porque nós não estamos vivendo por fé. Estamos vivendo pelo aquilo que os nossos olhos veem. Está errado. Está ao contrário. E isso ficou assim quando? Desde a entrada do pecado no mundo, né? Que Deus, quando fez Adão, Ele colocou Adão sob o domínio, tendo controle sobre todas as coisas, não é isso? Mas depois, com a entrada do pecado, a coisa inverteu. O homem, o ser humano, as pessoas passaram a ser dominadas por todas as coisas. E tem sido até hoje. A palavra fala que toda a criação geme. Por causa do quê? As consequências do pecado. E ela espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus.
Então, como é que eu vou me manifestar? O Senhor vai se manifestar através do Valdir, se o Valdir não vive de acordo com aquilo que o Senhor disse. Não tem como, né? Pensa que precisa. Por que tem tantos exemplos na Bíblia aí, meu? Irmãos lá do passado, que falava e acontecia. Mas vai ver a vida que esses irmãos aí, que essas irmãs tinham diante do Senhor. As palavras deles eram as palavras do Senhor. As palavras que saíam da boca deles eram o que? Era a palavra de Deus. É assim diz o Senhor. Agora em nós, da nossa boca tem saído o quê? Tem saído palavra de Deus ou tem saído palavras do Valdir? É quando a gente está conversando assim com os nossos amigos, aonde quer que esteja, é no trabalho, no lazer, o que sai da nossa boca? Qual que é o nosso palavreado? Tudo isso vai mostrar o quanto que nós temos de Cristo formado em nós, né? Porque está escrito que a boca fala aquilo que está cheio no coração. Tem saído a palavra de Deus da nossa boca? Amém. Agora, se não tem, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E que nós nos dobremos o nosso joelho diante dele. Aonde? Lá no nosso quarto. Clamar ao Senhor, chorar a ele ali, ninguém vai ver. Que também está escrito que aquele que se humilhar diante do Pai, lá em segredo, o Pai vai fazer o quê? Vai nos exaltar publicamente daí, não é isso? Então, meus amados, Ele não vai mandar nós fazer nada que Ele não nos capacitar. Nós só vamos sair fazendo as coisas aí erradas ainda, dizendo que foi Deus que mandou, se nós não buscarmos diante do Senhor primeiro, se nós não esperarmos a resposta de Deus primeiro. E a gente vai, sai aí feito doido fazendo, pede para o Senhor abençoado e amanhã depois dá errado, e daí? A gente às vezes põe culpa em Deus ainda, né? A gente vai envergonhar o nome do nosso Deus. Porque daí as pessoas vão ver e falar, não, poxa, o Deus desse cara eu não quero para mim não. Então vão estar servindo ainda de tropeço, para que outra pessoa não venha crer no Deus vivo, que pode todas as coisas. Por quê? Por causa de um ato, de uma atitude irresponsável minha, de não ter buscado corretamente diante do Senhor, ter esperado no Senhor e pelo Senhor, né? Porque Ele é um Deus que trabalha para quem? Para aqueles que nele esperam. Então está esperando no Senhor? Amém. Ontem eu ia falar uma coisa ali que depois ainda saiu no momento, acabou a reunião e eu não falei, cara, sobre aquele videozinho lá, que foi o irmão Romeu que colocou, né? Que exemplo de fé daquele irmão chinês, né? Quem ouviu aquele videozinho lá? Aí, vamos ver. Foi postado no grupo dos jovens lá. Ninguém viu? Viu, né? Me ajuda aí, Brian, que eu não lembro bem direito, mas o irmão chinês, né? Que ele conta. Ele estava lá no campo de batalha, né? E ele pregava o evangelho por lá. Só que daí ele foi chamado ali pelas autoridades, eu vou contar meio por cima, depois os irmãos escutam lá, vai ver direitinho, tá, a história, que eu não sou muito bom contador de história, não. Por isso que eu gosto de ler na Bíblia, que daí é uma história, mas é uma história real, é fato, né, está escrito aqui, que não aconteceu, vai acontecer. Mas eu creio que essa história foi real também, que é vindo de um homem sério ali, um homem de Deus, né. Então, e olha só o exemplo de fé também, né. Nós vamos ver aqui, o Senhor aumenta-nos a fé, olha só. Ele ficou ali, mas falou que ele estava na passagem ali do filho pródigo, e ele tinha que falar duas coisas ali, mas só que inverteu os papéis lá. E ele falou assim, não, eu não vou fazer isso não, porque está errado, não é isso que a palavra de Deus diz. E as autoridades pegaram ele então, e mandaram ele lá para um campo de escravatura, né? E ele ficou lá o quê? 22 anos. Ele conta a história bem direitinho, vocês escutam para vocês verem, né? Então, ele fala assim que naquele campo de concentração ali, o máximo que uma pessoa podia aguentar era o quê? 6 meses, né, Brian? 6 meses. Mas uma frase só, presta atenção nisso, sustentou aquele irmão ali por 22 anos naquele lugar. E qual foi a frase, Brian? Ele foi contado com os transgressores. Olha só essa frase. E ele ficou com essa frase em mente. E essa frase ficou sustentando ele o tempo todo. Por quê?
quando ele entrou naquele ônibus, já caminha ali, só tinha pessoas que mereciam ir para lá mesmo, e ele não. E ele foi por causa do quê? Por causa do Senhor e da sua palavra. Olha a diferença. Nós estarmos sendo aí culpados por alguma coisa, por falhas nossas, ou por causa do Senhor. Está sendo perseguido por negligência nossa, ou por causa do Senhor? A irmã falou ali, hoje nós somos livres, mas vai chegar um momento, porque está escrito, em que nós não vamos ter essa liberdade. Se vai chegar um momento em que se alguém, isso é bem depois, né? Não vai negar a Cristo? Não, então, esse é bem mais depois ainda, né? Então, e ele ali se perguntando para o Senhor, mas não, falou, vou ficar quieto. Poxa vida, ele foi levado, Jesus foi levado pelos transgressores. Ele fala que ele permaneceu mudo o tempo todo, né? Ele não abriu a boca. E ele levou sobre ele ali todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E daí nós? Mas olha a fé. E aquele ali sustentou aquele amado. Disse que, olha só a fé que, no momento assim, a gente tratando assim sobre esse assunto, né, de fé, vem aquele texto ali. Vem aquele videozinho ali, aquela pregação daquele irmão. Para ver como é que nós estamos longe de vivermos por fé, né? Eu estou, se vocês não estão, amém, mas como é que nós estamos vivendo na superficialidade, que nós vamos ver aqui nesse Ezequiel aqui, né? Então, meus amados, é Jesus, né? Ele falou ali, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, ou não morrerá eternamente. Crês tu isso? E daí no 40 ele responde, não te disse em que se creres verás a glória de Deus? Isso é alusante ali ao versículo 9 de Ezequiel 47, que fala que por onde aquelas águas passassem, tudo ia passar a ter vida, e vida em abundância. Foi o que o Senhor falou? Ele vai nos dar vida e vida em abundância. Agora vamos andar um pouco mais ali em Ezequiel, que ainda não estava lá, volte para Ezequiel. No versículo 3, meus amados, o 3 e o 4, fala que aquele homem saiu a medir, em primeira instância ele mediu os meus côvados e as águas davam pelos tornozelos. Daí no 4 fala que ele mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e depois mais 1000 me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Eu peguei 2 textos aqui para nós compararmos com isso aqui. Porque tudo isso aqui, meus amados, eu vi claramente que é o Senhor tratando para conosco, né? O crescimento. Olha, primeiro você está ali, a água está bem rasinha, tornozelo, mas você anda um pouco mais para frente e está no joelho. Então vai se aprofundando cada vez mais, mas você tem que ir. Porque se você não for, como é que a água vai bater no teu joelho? Se você está ainda no lugar onde ela pega nos tornozelos. João 3,30, um texto bem conhecido, não precisa ir lá, fala o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Gálatas 4,19, a parte B, o final, vai falar o quê? Até que Cristo seja formado em vós. Então esse é o tratamento. E o Senhor vai usar o quê, meu? Para que fazer isso, com que Cristo seja formado em nós. Em primeiro lugar, vai usar o caminho da cruz. Lucas 9:23. Me ajude aí. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só. Dia a dia. Faz o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Não tem um preço. Senhor, aumenta-nos a fé. A nossa fé é o que nos faz vencer o mundo, é o que nos dá vitória sobre o mundo. Agora, que tanto de fé que eu tenho? Porque essa fé, meu irmão, que o Senhor põe em nós, é uma fé, vamos dizer, uma fé genuína. A fé comum que Ele dá a todo aquele que Ele leva a crer na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Então, se você creu, você está salvo, amém. Né? Uma vez filho, é filho para sempre, não se perde salvação. Né? Agora, e o tanto que nós temos dele formado em nós? Nós temos responsabilidade nisso.
Tanto é que tem ali, ó, a primeira medida, a segunda medida e a terceira medida. Vamos nos aprofundando cada vez mais. Meus amados, eu vou falar aqui, sinto até vergonha de falar isso, mas está escrito também, né? A palavra fala, e pelo tempo que nós estamos já ouvindo a palavra, é para nós ser mestre, e nós estamos ainda que nem meninos, que nem criança, né? Que nem o irmão Cláudio sempre fala, está brincando ali com o chacoalhinho no berço ali, toma o chacoalhinho, fica bravo, começa a chorar, aquela criança manhosa que não pode me dar e que é meu, né? Poxa, eu já estou aqui há quanto tempo? Antes daqui também, na outra comunidade, graças a Deus, ouvi essa palavra genuína, essa palavra verdadeira. Não é esses oba-oba que tem por aí, não. O Senhor tem nos dado aqui do bom e do melhor, vamos pôr assim, né? Essa palavra pura, genuína, verdadeira, sem enganação, graças a Deus por isso. Então, o que falta para nós? Cristo não é o nosso tudo? Poxa, os Gálatas estavam indo tão bem, né? Paulo fala lá, mas chega um determinado momento e fala assim: quem vos fascinou? Quem fez a cabeça de vocês aí para vocês se apartar da simplicidade que há em Cristo? Às vezes que a gente tão bem, né? De repente, poxa vida, basta um negocinho aqui ou ali, você começa a achar que Cristo não é mais suficiente. Tem que ter Cristo e mais alguma coisa. É triste, mas é verdade. Se não fosse verdade, não estaria escrito ali na palavra de Deus. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, né? E Paulo ainda nos adverte também, ele fala assim: ó, eu temo, assim como a serpente enganou a Eva lá no paraíso, eu temo que alguns de vocês sejam enganados e se aparte da simplicidade que há onde? Na pessoa de Cristo. Olha a nossa responsabilidade, nós de estarmos trabalhando com o Senhor, em comunhão com Ele, em união com Ele, para que a fé dele seja aumentada em nós. É só assim nós não seremos enganados em momento algum, em tempo algum, né? Então o Senhor vai usar também as circunstâncias para formar, para moldar o caráter de Cristo em nós, vai usar o Espírito dele que agora está em nós, que habita em nós, né? Mas tudo isso para quê? Para a glória dele, para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Embora às vezes no momento a gente ache assim que é meio dolorido, acha que é meio ruim, mas é para o nosso bem, né? É para a formação do caráter de Cristo em nós. Olha só, esse Deus amoroso, porque Ele é amor. A gente pode falar várias línguas, fazer o que for, mas se não tiver amor, lá em 1 Coríntios 13, né? Não adianta nada. Então, de todos é o amor. E quem é amor? Ele é amor. Nós vimos hoje pela manhã também, né? Deus é amor. Assim como Deus é luz, assim como Deus é paz. Então é Ele. Agora, meus amados, aqui nesse versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Então estava andando, estava me aprofundando cada vez mais, mas chega um determinado momento que não dá mais, né? Para ir caminhando, porque as águas já estavam, agora é só a nado. Mas chega um determinado momento ainda que nem a nado mais dá, né? Fala aí, ó, rio pelo qual não se podia passar. Então eu vejo claramente, meus amados, o Senhor me mostrou aqui, nessa passagem aqui, se nós atingirmos esse ponto aqui, esse ponto, hoje pela manhã, quando leu aquela passagem de Maria Madalena, eu falei, Maria Madalena, ela passou para o outro lado, ela chegou aonde a gente não podia ir. Esse rio que não podia ser passado a nada, ela passou, mas como? Pela fé. Então, em outras palavras, até ali o versículo 3 e 4, Deus tratando em nós, trabalhando em nós, né? Formando, moldando o caráter de Cristo em nós,
É Cristo crescendo e nós diminuindo. Agora quando chega aqui, essa fé comum, vamos supor. Agora chega aqui nesse versículo 5. Fala aqui, rio pelo qual não se podia passar. Veja que aqui, essa pessoa atingiu o quê? Aquela fé preciosa. Uma fé preciosa que está escrita onde? Lá em 1 Pedro, né? Vamos lá ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 também. Quem dera, meus irmãos, nós chegarmos a esse ponto aqui. Só que... Oi? 2 Pedro, vamos lá. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, essa fé preciosa. Não é para qualquer um, não. É somente para aqueles que perseveraram, aqueles que andaram, aqueles que buscaram no Senhor, aqueles que abriram mão de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Dia a dia toma sua cruz e siga-me. Nós temos renunciado a nós mesmos dia a dia? Se temos, amém. Aqueles que têm, amém. Agora aqueles que não têm, que o Senhor tenha misericórdia. E trata com o irmão, com a irmã, trata com esse cara ouvinte aí, da mesma forma, da mesma maneira que eu peço que ele trate comigo. É porque eu sei que eu erro, sei que eu vou errar. E nós erramos mais do que acertamos, né? Por quê? Porque não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Ainda bem que nós temos um Deus misericordioso, que trata conosco dia a dia. Então que nós venhamos andar conforme aquilo que nós já fomos alcançados pelo Senhor, né? Porque se já cremos na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo, nós fomos alcançados por Ele em alguma coisa já. Nem é possível, né? Tanto tempo a gente, ouvindo, o Senhor ouvindo com a palavra, não ter sido alcançado em alguma coisa ainda pelo Senhor. Aquilo que ainda não tratou, Ele vai tratar um dia. Agora aquilo que Ele já tratou conosco, vamos andar. É por quê? Porque Ele vai nos sustentar naquela lei. A palavra diz que o Senhor, Ele foi tentado em todas as coisas. Para quê? Para poder nos socorrer em toda e qualquer situação. Né? Então essa fé preciosa aqui, meus irmãos, João também teve, ele obteve, ele alcançou essa fé preciosa. Ele passou para o outro lado do rio. Vamos ali para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos. Por causa de quem? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi. Olha só. O que João ouviu, meu irmão? Depois você pode perguntar. João ouviu tudo isso que está escrito até no versículo 16. Tá? Tudo isso aí João ouviu. Ó. Por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então as cartas às 7 igrejas ele ouviu. E o Senhor falou para ele: escreve isso. Daí chega aqui no versículo 17, para nós ganhar tempo. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Por quê? Eu sou o primeiro e sou o que mais? Sou o último. Então olha aí, meus amados, né? A fé que João teve. E eu creio que ele não pediu para ser arrebatado, para ser levado até em espírito até a ilha de Pátimos, para que ele ouvisse essas coisas e para que ele visse coisas ali que são coisas assim, inefáveis aos olhos humanos. Né? Mas foi por causa do quê? Da comunhão que ele tinha para com o Pai, a dedicação, a fé que ele tinha, a intimidade, a comunhão que ele tinha para com o Senhor. Nós vimos, tratando com os jovens, que
O Senhor, Ele condena a censura entre irmãos. Fala, está escrito que cadê os homens sábios no meio da Irmandade hoje, para poder julgar os casos dos irmãos? Não tem, por quê? O problema está em nós. Falta compromisso nosso com o Senhor e com a palavra. Está vindo lá, oxe, mas Salomão mesmo. Olha só o homem sábio que foi Salomão, né? Está vendo que foi lá, teve aquele caso das duas mulheres que teve 2 crianças, 2 filhos, um morreu, o outro não. Chamaram ali Salomão para resolver a questão. O que ele fez? Todo mundo que conhece essa história, né? Ah, não, manda aí, traz a criança aqui que está viva e traz uma espada aí. Pegou a espada e ia partir no meio a criança, né? A mãe, que era a mãe mesmo, já, não, né? Pode entregar para ela ali, por quê? Porque ela era mãe, preferia ver o filho dela com outra, mas ver vivo. Agora a mãe, que não era mãe de qual criança tinha morrido, falou, não, pode matar. E qual foi a decisão do rei? Dá para ela ali, né? Ela é a verdadeira mãe, por quê? Preferia ver o filho dela viver com a outra mulher. Talvez ela nunca mais visse, de repente, mas ela saberia que o filho dela estava vivo. Agora a outra não era mãe, falou, não, pode matar aí. O dela já estava morto mesmo. Ó sabedoria. Mas o que Salomão pediu para com o Senhor? Não é tudo o contexto tudo isso. Leia depois a história de Salomão. O Senhor falou para ele, Salomão, pede o que quiseres que eu te darei. O que Salomão pediu? Sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. Poxa vida, mas essa sabedoria que o Senhor deu para Salomão está em nós. Cristo é a sabedoria de Deus. Agora, irmão, poxa, então é tomar posse de tudo isso. Olha só, a responsabilidade que nós temos. Sabedoria de Deus, Cristo está em nós, habita em nós. Agora nós temos que buscar. E nós temos buscado, temos esperado. Eu vejo que nisso nós temos falhado. Porque se nós buscarmos no Senhor, de acordo com conforme está escrito na Bíblia, nós não vamos ficar sem resposta. Deus não muda. Mas ali estava João. João já, quando viu, ele voltou, viu o Senhor, ele já caiu como morto no chão. Mas daí, ele sentiu aquela mão tocando sobre ele, né? Vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não tema, João. Ô João, por que você está assim, cara? Levanta, vai. Mas o que o Senhor diz para nós também? Mas está aqui, foi lá para João tinha sido arrebatado em espírito. Então o que ele diz para nós lá em Isaías 41:13? Não precisa, vamos ficar aqui em Apocalipse, eu vou ler aqui para os amados, tá? Texto conhecido, Isaías 41:13, o Senhor diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo como? Pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha só, da mesma maneira, ele colocou a mão direita sobre João. Ele pegou também ali, pela mão direita. Ele fala para mim, Valdir, Zé, João, Maria, seja lá quem for, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Por quê? Eu sou contigo. E o que mais? Eu te ajudo. Eu te fortaleço, eu te sustento. Por que a gente não confia, então, se ele diz? Que nós não conhecemos as Escrituras, ou então o poder de Deus, né? Mateus 22:29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu conheço a Bíblia. Então você não conhece o poder do Deus que a Bíblia testifica. Que se conhecesse, Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e não quereis vir a mim para que tenham vida, sendo que elas, as Escrituras, testificam de mim. João 6:39-40. Não adianta procurarmos salvação na Bíblia. A Bíblia não dá salvação para ninguém. Agora o Senhor da Bíblia, o Deus para quem a Bíblia aponta, a Bíblia testifica. Esse sim. Não há outro nome dado. É Jesus Cristo. Agora a Bíblia, aqui é a palavra de Deus. Jesus diz que as palavras dele são o quê? São espírito e são vida.
João 6,63, se não me engano. Agora, se nós ficarmos só na letra, a letra mata. Por isso que os religiosos estão aí tudo perdido. Conhece Bíblia. Muitas vezes mais do que nós mesmos. Né? E daí? Mas não conhece o Deus da Bíblia. Nós temos que ter, meus amados, intimidade, comunhão para com o Senhor. Né? E daí, não parou por aí. Se não bastasse tudo isso que João ouviu, vamos andar um pouco mais aqui. Passa todas essas cartas aí às 7 igrejas, que foi aquilo que ele ouviu. Vamos lá para João e Apocalipse 4, versículo 1. Vamos ver o que aconteceu, o que mais ali com João. Olha só. Depois dessas coisas, o que aconteceu? Olhei. Então João viu, né? E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, olha só, o que o Senhor falou. Vamos aqui imaginar como é que estava João. Né? João estava lá, caído como morto no chão, o Senhor vem, toca com a mão direita nele, com certeza levanta ele ali, né? E fala, vem cá, João, eu vou te mostrar tudo isso aqui. Né? Sobe para aqui. É a mesma coisa que quando acabar aqui, depois fala, ô, irmão, vamos ali. Vamos passar a linha ali, vamos conversar um pouco mais. Olha o cuidado do Senhor. Né? Eu vou te mostrar coisas ainda maiores, coisas tremendas. O irmão ou a irmã chegar na casa de vocês depois, antes de dormir, buscar diante do Pai. O Senhor fala assim, vem aqui, você já ouviu umas coisinhas ali, mas eu vou te mostrar algo muito mais tremendo ainda. Né? Isso aqui são coisas, meu, que a gente não encontra palavras para decifrar. Não encontra palavras para revelar, para passar para os amados tudo aquilo que o Senhor falou para nós. Então, João estava aqui, foi um privilegiado. Mas o quê? Ele teve a responsabilidade dele e com certeza ele fez aquilo que aprovei ele. Né? Ele passou o rio, foi para o outro lado, ele alcançou aquela fé preciosa. Né? Sobe aqui, para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E o que João viu? João ouviu tudo isso, as cartas para as 7 igrejas. E ele viu o quê? Todas as coisas que iam acontecer e que vão acontecer até o final. Já pensou? Se alguém de nós aqui, vamos fazer aqui uma alusão bem hipotética aqui, né? Se alguém de nós aqui que está aqui no nosso meio fosse arrebatado em espírito e o Senhor mostrasse as coisas assim, qual que ia ser a sua atitude depois? Será que você ia ter palavras para falar tudo aquilo que o Senhor te mostrou? Então tudo isso, meu, está aqui. O Senhor mostrou para João e falou, João, escreve. E manda lá, ainda bem, né? Olha como somos privilegiados. Tudo aquilo que João viu e ouviu, ele falou para nós, assim como Jesus também não foi diferente, né? Jesus falou, tudo que eu vi e ouvi do Pai, isso eu estou falando para vocês. Então, meus amados, não estou aqui para contar a história não que eu passei. Não, aqui é a palavra de Deus. É simples, né? Bem simples. E ele viu tudo isso, ó. Olha só no 5 ali começa, né? A visão do livro selado. Ele viu na mão direita, depois no 2 ele fala que ele viu também um anjo forte. E daí vai por diante até o fim, né? E vamos caminhar lá para o 22 daí. Até lá ele estava vendo tudo isso que João viu. Vamos para Apocalipse 22. Porque João viu também, meus amados, o quê? 21, perdão. João viu o novo céu e a nova terra. Olha só o privilégio. Como é que João não ficou, será, hein? Se você visse, meu amado, isso. E nós podemos ver isso como? Pela fé. Pela fé nós podemos ver tudo isso. Ô, meu irmão, por que eu não vejo então? Porque você não vive por fé. É simples, né? Valdir, se você não vê isso é porque você não vive por fé. O problema está em mim. Clame ao Senhor para que te dê visão celestial, visão espiritual. E nós vamos conseguir entender, compreender as coisas de Deus. Sabe por que nós não vemos isso, nós não escutamos isso? Que nós buscamos entender o Senhor com a nossa mente, a nossa sabedoria humana. Está escrito que o homem natural, ele não vai entender, não vai compreender o Senhor jamais. Por quê? Porque Deus é Espírito e nós somos carne. Mas ainda bem que Ele colocou em nós
Se nós temos crido, conforme diz a palavra de Deus, que morremos com Jesus e ressuscitamos em Cristo, agora Ele está em nós, Ele habita em nós, o Espírito dele está em nós, e o Espírito Santo de Deus vai testificar com o nosso Espírito que nós somos do Senhor, e vai nos levar ao quê? A crermos, a termos essa visão do Senhor. Mas temos que nos dedicar, temos que buscar. Olha lá, volta de novo no pensamento lá em Ezequiel 47. Você está andando, em que ponto que você está ali? Onde que as águas estão batendo em você? É simples, não é julgar ninguém, é a palavra de Deus falando. Depende que é o termômetro de Deus ali que está para medir o quanto que tem de Cristo formado em nós. Simples, né? Se a gente se dedica ao Senhor, amém. É quanto nós somos falhos nisso, né? Mas vamos caminhar aqui para o encerramento, meus amados. Então João viu aqui, ó, que nem Apocalipse, o novo céu, a nova terra descendo de Deus. E tudo aqui é maravilhoso, né? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lá no 5 fala assim: e aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas, né? E disse no 6, disse-me ainda, ó, tudo está feito. Tetelestai, está consumado. Tudo está feito, meus irmãos. Nós temos acesso a tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui. E a tudo isso que está escrito aqui nesse livro, desde o começo de Gênesis até Apocalipse. Nós temos livre acesso. Por que nós estamos então desfrutando disso? Porque não queremos, né? Simplesmente essa é a resposta. Porque não queremos. E daí mais queremos, até pedimos, né? Que nem os apóstolos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé já foi dada a nós. Agora cabe a nós buscarmos, né? Quando Cristo está sendo formado em nós, meus irmãos. É triste, né? Mas não temos buscado isso. Hebreus 10, 38 vai dizer assim, ó, como é que o justo vai viver? É uma frase bem curtinha esse discípulo, né? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha como é que nós vamos andar. Nós vamos andar pela fé. Busque exemplos no passado, daquelas pessoas que viveram pela fé, para que se amanhã depois nós estivermos passando aí pelo deserto, nós não viemos a desfalecer. E tem tantos outros exemplos também que nem essa da história do irmão ali. 22 anos, uma frase: ele foi levado, contado com os transgressores. Mas é ele. Então essa tem que ser a nossa esperança, a nossa confiança é nele. É o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso. E nós vamos chegar nesse ponto aqui ainda, amados, que nós vamos viver pela fé. Fica atento. As coisas estão acontecendo aí. Mas que isso também não venha tirar os nossos olhos, né? Da centralidade que é Cristo. Nós temos que estar bem atentos. O quê? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, 2 Coríntios 5,7 vai falar que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. O meu justo viverá pela fé. Andamos por fé e não pelo que vemos. Tem acontecido isso com você? Tem sido assim com você? Tem sido assim com você, Valdir? Você tem andado por fé? Se tem, amém. Se não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Mas que fé é essa? A fé do Filho de Deus. Aquela fé que está lá, em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo. Estou confessando. Já estou crucificado com Cristo, eu já morri com Ele. Eu creio que os meus pecados foram libertos dele, com Ele lá na cruz, aquele sacrifício lá de João 12:32, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Presta atenção. Se não sou eu quem vive, quem é que vive?
É Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, como é que eu vou viver a vida de agora em diante? Pela fé. A fé de quem? Do Filho de Deus. Então meu justo viverá pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então essa tem que ser a nossa confiança, hoje e amanhã e para todo sempre, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor aumenta, Pai, a nossa fé. Nos ajude, Pai, para que Teu Filho, Pai, seja formado em nós, Pai. Pai, porque só assim, Pai, andando por fé, Pai, não por aquilo que os nossos olhos veem, Pai, é que nós vamos estar sendo cheios do Espírito, Pai. Então nos ensine, Pai, a carregar por toda parte nosso corpo, morrer de Jesus, porque só assim a vida de Cristo irá se manifestar através de cada um de nós, Pai. Ensine, Pai amado, nos ensine a contarmos, Pai, a vivermos os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tudo isso para a Tua glória e para Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz.